Vamos voltar a falar sobre dengue, porque temos quase 100 bairros da capital paulista enfrentando uma epidemia de dengue, dados que foram atualizados inclusive ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A partir de agora vamos conversar com o Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Caldeira, muito obrigada por nos atender mais uma vez. Bom dia. Bom dia Sheila, Carla, Megali, bom dia a todos que nos acompanham. Estou à disposição. Em que termos a situação é mais grave ou em que regiões, se é possível dizer isso, a situação preocupa mais neste momento? E como é que a gente está em relação à curva da dengue? Porque lembra que a gente falava, a gente ia entrar num platô e depois esses números começariam a cair? Já não chegou esse momento? Sim, Sheila, nós chegamos no platô. No entanto, esse platô é um platô ainda alto. Então, nas últimas 3 semanas aí do mês de abril, nós observamos que os números de casos novos por cada semana, eles não estavam mais dobrando em relação à semana anterior. Eles se mantiveram os mesmos números, cerca de 30 a 35 mil novos casos por semana. Isso caracteriza o platô de casos, né? Há uma estabilidade no número de casos novos. No entanto, como você bem apontou, nós estamos nesse platô ainda alto, né? Cerca de 30 a 35 mil novos casos por semana. Essa desaceleração de casos, para a gente poder inverter essa curva e começar a cair, a expectativa é que seja aí nas primeiras semanas do mês de maio. Primeiras semanas do mês de maio, então começa essa queda e a situação sob controle. Se é que a gente pode chamar assim, Caldeira, para quando, hein? Junho, será que também já é inverno, né? A gente tem uma menor proliferação do mosquito, enfim. Esse ano, Carla, o que nós observamos é que a transmissão da doença ela teve uma influência muito importante das condições climáticas, principalmente do fenômeno El Niño, que acabou colocando aí uma condição climática favorável à proliferação do mosquito no país todo, na América Latina como um todo, né? Então, nós observamos condições com altíssimas temperaturas, acima da média, desde o mês de novembro, dezembro, janeiro, essas altas temperaturas se mantêm, né? Inclusive até nesse momento, nessa semana, nós estamos com uma semana de onda de calor. Isso favoreceu demais o número de mosquitos e com isso a transmissão da doença em larga escala, não só aqui na cidade, como no estado e no país como em todo. Como que nós observamos agora? No mês de maio começa a estiagem, um menor número de chuva. Então, em que pese o calor ainda estar acima da média para o mês de maio, a ausência de chuva também ajuda a diminuir o empoçamento de água, ou seja, diminuir o número de criadouros. Então, nós devemos, com essa diminuição de criadouros, ter uma diminuição da infestação do mosquito. No entanto, como esse calor ele está se mantendo acima da média, hoje, por exemplo, é para nós estarmos com temperatura mais baixa. Nós estamos com uma temperatura aqui na cidade de quase 32 graus. Então, essa queda para o mês de maio, ela deve acontecer, mas de maneira, infelizmente, mais gradativa. Não tão abrupta como seriam nas sazonalidades, nas temporadas de verão dos últimos anos. Por isso que é muito importante, nesse momento, mesmo com a ausência das chuvas, continuar tendo aquele cuidado de identificar e eliminar qualquer possibilidade de foco de água parada nas residências. 80% dos focos de água parada, ou seja, os focos de transmissão ali do mosquito, onde ele se multiplica, estão dentro das residências. Então, independentemente de não estar chovendo agora, nós devemos intensificar a busca e a eliminação dos pontos de água parada para conseguir eliminar de vez o mosquito aí da cidade aqui, né? Até porque eu tô vendo aqui, já não chove há algum tempo em São Paulo, né? A gente tá numa estiagem agora e a pessoa pode se perguntar, de onde estão vindo os mosquitos então, né? Se não tá caindo água do céu, como é que a água tá se acumulando em algum lugar? Fui procurar o tempo de vida de um Aedes aegypti, 45 dias. Ou seja, é um mosquito muito fértil, né? Coloca muitos ovos. Então quem tá nos picando e nos contaminando são aqueles mosquitos, né, Caldeira, que eclodiram lá atrás, né? Que estão aí Sim. circulando ainda. E principalmente, Megali, aqueles que estão se multiplicando ali dentro dos domicílios, muitas vezes com criadouros produzidos por nós mesmos. Então, por exemplo, vai lavar uma calçada, um quintal, acaba ali tendo garrafinha PET, algumas vasilhas que acabam empoçando água, a pessoa não se percebe, cria um criadouro, né?
Por exemplo, também, é muito assim, comum de se falar, mas é importante o pratinho dos vasos, né? Continua, não está tendo chuva, mas continua regando ali as plantinhas e acumulando água no pratinho, ou seja, nós continuamos mesmo sem chuva, mantendo condições de criadouro. Outro aspecto importante nas residências, manter as caixas d'água fechadas. Às vezes tem um pé de vento, a caixa d'água acaba abrindo, mesmo não tendo chuva, lá vai ter água parada o tempo todo, né? Mesmo utilizando. Então, são ações que nós temos que todos fazer uma autoinspeção no seu próprio quintal, com esse pensamento, mesmo que não esteja chovendo, será que aqui mesmo uma goteira, uma lavagem de um veículo, de um quintal, nós não estamos produzindo e mantendo muitas vezes criadouros dentro do quintal? Isso é importante, haja vista que a condição climática de forte calor, a temperatura alta, ela continua, né? Mesmo não tendo chuva. Então, o cuidado com o quintal precisa ser continuado, mesmo com a ausência da chuva. Tem gente lembrando aqui, ó, tem gente que não lava as vasilhas dos cães. Tem que lavar com esponja todo dia. Sim, É importante. Exatamente, bem lembrado. Tá O Caldeira, o fato da gente ter sofrido tanto nesse ano de 2024 é um indicativo de alguma coisa para a temporada de dengue 2025, positivo, negativo? A gente tem imunidade, ou quem pegou pode desenvolver uma forma mais grave da doença? O que esse pesadelo de 2004 significa para o futuro, se é que significa alguma coisa? Quando analisamos, Megali, a questão da suscetibilidade, ou seja, aquelas pessoas que hoje estão se infectando com dengue, porque não se infectaram anteriormente com o mesmo sorotipo. Então, nós temos 4 sorotipos, né, diferentes de dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E de épocas em épocas, os ciclos, eles contaminam as pessoas que não tinham tido contato ainda com esse vírus, que é o que está acontecendo esse ano no país. Esse ano, o que nós observamos? Já há muitos anos, há cerca de 7 anos, o sorotipo mais protagonista no país era o sorotipo tipo 1. E nesse ano agora, final de 2023 e 2024, começou uma alta circulação do sorotipo 2, ou seja, muitas pessoas que nunca tinham pego dengue do tipo 2 estão pegando agora. Isso, essa quantidade de pessoas suscetíveis é o que dá esse volume de infectados. Pensando nessa analogia, especificamente, as pessoas que se infectaram com esse sorotipo esse ano não se infectarão na próxima sazonalidade. Então, com isso, se espera que do sorotipo 1 e 2, que é o que circula hoje na cidade, as pessoas não voltem a se infectar no próximo ano. Então, o próximo ano deve ter um número bem reduzido em comparação com esse ano, por não ter mais suscetíveis. No entanto, se a vizinha aqui do estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo nós já tivemos 3 casos, que é dengue tipo 3. Então, todo o alerta deve continuar, devemos ficar todos atentos, porque se houver a proliferação de novos sorotipos, a população acaba ficando novamente exposta. Por isso que é muito importante o cuidado para eliminar ali a possibilidade, o risco, ele é igual para todos os sorotipos, né? Então, é eliminar foco de água parada. Assim como a doença tem a mesma manifestação, viu, Megali? Não há sinal de maior ou menor gravidade, diferença entre um sorotipo e outro, porque é a mesma suscetibilidade. Quem já pegou, não pega mais. Quem nunca pegou tipo 2 está pegando agora, infelizmente. Bom, e a vacina vale para todos os sorotipos? Como é que a gente está em relação à distribuição da vacina? E quem é que pode receber? Na capital paulista, eles podem também, né? As crianças e os adolescentes. Sim, a vacina que está disponível pelo Ministério da Saúde e aqui na cidade de São Paulo está em todas as UBSs, para o público de 10 a 14 anos, ela abarca, sim, os 4 sorotipos, né? Ela tem já, de acordo com a bula, com o laboratório, maior eficiência, maior eficácia, justamente o sorotipo tipo 1 e tipo 2, que são os circulantes da cidade hoje, né? Hoje nós temos 60% das amostras de análises epidemiológicas que nós fazemos indicam sorotipo 1 na cidade e 40% sorotipo 2. Então, esse grupo está bastante coberto por essa vacinação e está disponível a todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que morem ou estudem na capital de São Paulo, essa vacinação em todas as UBS. Quando nós observamos, até ontem, até a data de ontem, desde o dia 4, quando começou a vacinação aqui na cidade de São Paulo, já foram vacinados cerca de 122 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária. Pouco ainda, né? É pouco? Assim. Qual era a meta? Tem um número?
O público-alvo de 10 a 14 anos da cidade é cerca de 800 mil crianças e adolescentes. Então, nós estamos aí até o momento, com essas 122 mil doses aplicadas, chegando a 16, 17% do público-alvo. Isso ainda é muito baixo, muito pouco. Caramba. Agora, Caldeira, eu recebi aqui algumas mensagens de pessoas que suspeitam que estão com dengue, mas aí não querem buscar, num primeiro momento, correr lá para um hospital, para uma UBS, porque a situação tem sido crítica em UBSs e hospitais, com muita espera para atendimento, porque aí junta suspeita de dengue, suspeita os casos de gripe, de Covid, e a gente um pouco mais cedo tratou disso aqui, não é uma exclusividade de São Paulo não, tá? Porque outras capitais, Porto Alegre, Curitiba, enfrentando superlotação e muita demora para atendimento hospitalar. Qual é a recomendação para as pessoas? Algumas, inclusive, com dificuldade para conseguir testar, fazer o teste ali. O que as pessoas devem fazer? Tem aqueles primeiros sintomas, devem, de todo modo, sabendo que vão ter de esperar, talvez por horas, por um atendimento, seguir para uma UBS, seguir para um hospital, se recolher, permanecer em casa, o que se faz? É importante reforçar, Sheila, que a Prefeitura tem ampliado o horário de atendimento das AMAs UBS integradas até as 22 horas. A Prefeitura de São Paulo está com 47 tendas montadas junto às unidades que mais atendem para justamente dar esse suporte. Houve aí uma contratação nessas últimas semanas de cerca de 2 mil profissionais para aumentar justamente a capacidade de atendimento nessas tendas. E a Prefeitura adquiriu no ano 2024 900 mil testes rápidos para dengue, que estão espalhados em toda a rede para justamente fazer esse diagnóstico o quanto antes, o mais precoce possível e tomar as medidas necessárias. Qual a orientação principal? Para quem está com sinais e sintomas de dengue, primeira coisa, independentemente de já conseguir o diagnóstico ou demorar mais para procurar o serviço de saúde, as pessoas devem começar a se hidratar. O principal tratamento para dengue e a medida que vai fazer com que a pessoa fique protegida e não desenvolva as formas graves é a hidratação. E quando nós falamos em hidratação, é tomar água, tomar suco, tomar chá, tomar líquidos, mas tomar muito mais que o normal. Tomar líquidos como se fosse um tratamento, como se fosse um remédio. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos deve tomar, estando com sinais e sintomas de dengue, cerca de 8 litros de água por dia, de maneira metódica. Justamente nos primeiros dias dos sintomas, se a gente se hidratar muito bem, é aquele momento mais crítico, onde acontece a desidratação, a doença causa desidratação, e aqui a pessoa não vai para um quadro grave. Quando nós observamos, infelizmente, o número de óbitos que já chegou aqui na cidade, quando as equipes de médicos sanitaristas e epidemiologistas vão analisar e fazer a investigação desses óbitos, o que nós estamos observando no histórico dessas pessoas que infelizmente faleceram? Parte delas não fez a hidratação oral nos primeiros dias, ou seja, não tomou muito líquido conforme a prescrição médica nos primeiros dias da doença. Aí a doença acaba avançando para a fase mais grave, chegando à questão mais hemorrágica, e aí, muitas das vezes, não há muito a ser feito no momento que chega a pessoa já no serviço tanto público quanto privado, num nível de desidratação muito intenso. Então, a principal orientação, tá com sinais e sintomas de dengue, hidratar muito além do que o normal. E, logicamente, a gente segue informando e orientando que, na dúvida, procure um atendimento. As unidades realmente estão com muitos pacientes, mas é importante que um médico avalie caso a caso. Por quê? Porque ele consegue identificar sinais de alarme, ou seja, aqueles sinais e sintomas que estão demonstrando que aquela pessoa, independentemente muitas vezes da idade, se tem comorbidade ou não, mas que aquela pessoa está apresentando alguns sinais de gravidade e tem como intervir, por exemplo, fazer uma hidratação na veia. Quais são os sinais de alarmes mais importantes? Presença de sangramento. A pessoa não tem nenhum problema de sangramento. De repente vai escovar o dente e começa a sangrar a gengiva. Sangra pela urina. Tem sangramento em mucosas, que não é comum. Procure atendimento médico. Significa o seguinte, mesmo que a pessoa não esteja se sentindo muito mal, se ela apresentou sinal de sangramento, é um sinal de que ela pode estar com dengue e pode estar agravando. Outra questão importante, quem está com dengue, sinal de alarme.
tem tontura quando vai levantar da cama ou da cadeira. E a pessoa não tem labirintite, não é comum para a pessoa. De repente, começou com dor de cabeça, com febre, tem tontura ao levantar, pode ser um sinal de desidratação extrema, e muitas das vezes é esses sinais que a equipe médica vai observar e intervir a tempo. Outro sinal de alarme importante que acontece com quem está com dengue na casa, né, e às vezes não atrela a dengue, a dor abdominal intensa. Então, a pessoa não tem comumente nenhum problema abdominal. Começou com sinais de dengue e, de repente, começa de maneira abrupta e fica contínua uma dor abdominal intensa. Então, assim, sangramento, tontura, dor abdominal intensa são sinais de alarme de que o seu tipo ali de dengue ali que você está se tornando mais grave, deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Inclusive, as pessoas que já passaram pelo serviço de saúde, já receberam diagnóstico e tratamento, quando vão para casa, com orientação de tomar muito líquido, está tomando muito líquido, se apresentar esses sinais, devem fazer o quê? Voltar ao serviço de saúde e falar, eu estou seguindo a recomendação médica, mas começou a apresentar esses sinais, vômito, dor abdominal intensa, tontura ao levantar, sangramento, retorne ao serviço de saúde, que é justamente esse procedimento que vai salvar a vida da pessoa. O Caldeira, só pra gente encerrar aqui, muita gente, a gente não recomenda a automedicação, mas a gente não pode fingir que ela não existe, né? A pessoa começa a sentir sintomas ali, dor no corpo, já vai correndo para tomar uma dipirona, um paracetamol. Esses remédios, pelo que eu vejo aqui, eles podem ser tomados para pessoa que eventualmente tem dengue e não sabe, mas tem alguns princípios ativos que não podem de jeito nenhum, né? Exatamente, Megali, é exatamente isso que você falou, né? Lógico que a nossa orientação principal é que procure um serviço de atendimento médico para fazer a testagem, o médico vai poder identificar se você está evoluindo com quadro grave ou não e vai poder prescrever a medicação correta. No entanto, não havendo essa possibilidade, ou naquele momento a pessoa medicamentos, não pode se automedicar com medicamentos que afinam o sangue, como por exemplo, alguns analgésicos como a S-aspirina, que é um medicamento muito comum, né, nas residências. Esse medicamento ele tem como um dos efeitos, e às vezes até terapêutico, afinar o sangue. A hemorragia é o principal risco da dengue, né? A dengue grave ela se manifesta de forma de hemorragia. Então, esses tipos de medicamentos, à base de AS e também alguns corticoides, né, que as pessoas utilizam para dor nas juntas, alguns anti-inflamatórios, devem ser evitados, porque se a pessoa tiver naquele limiar de sangramento, se ela toma um medicamento desse, aí que ela sangra mesmo. Então, é importante evitar a automedicação e não tomar medicamentos do tipo AS aspirina. Muito bem, Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada mais uma vez, viu, Caldeira? São muitas as perguntas, os nossos ouvintes mandam para cá e a gente sempre, na medida do possível, vai tentando responder aqui aquelas que representam um número maior de pessoas aqui. Sempre descobertas, né? Essa coisa dos 8 litros de água para uma pessoa de 100 quilos foi uma descoberta. Não é qualquer hidrataçãozinha, não. É beber muito mais água do que o habitual. Se forçar, beber muita água. Fazer como faz com remédio, só que com água.